A Páscoa acabou. Os hinos pararam. A família foi embora. A mesa foi desmontada. E você voltou para a mesma rotina, para o mesmo quarto, para o mesmo peso que estava carregando antes do feriado. E é exatamente aqui, nesse momento depois que a emoção passa, que a maioria das pessoas perde o que poderia ter sido o maior ponto de virada da sua vida. Porque a Páscoa não foi feita para ser sentida uma vez por ano e esquecida na segunda-feira. Ela foi feita para mudar quem você é, todo dia. E hoje eu vou te mostrar como isso funciona na prática. Existe uma diferença enorme entre celebrar a ressurreição de Jesus e viver como alguém que acredita nela. Milhões de pessoas cantaram, oraram, se emocionaram nessa Páscoa. E em alguns dias, a maioria delas vai estar vivendo exatamente igual a antes. Não porque são hipócritas, mas porque ninguém ensinou a diferença entre um momento de fé e uma vida de fé. Nesse vídeo, eu vou te guiar por uma oração completa para começar uma vida nova com Deus depois da Páscoa. Não uma vida de feriado, uma vida real, do dia a dia, que carrega o poder da ressurreição em cada parte dela. Mas antes da oração, eu preciso te mostrar por que a maioria das pessoas volta ao ponto zero depois de cada Páscoa e o que você precisa fazer diferente dessa vez. Fica até o final. Deixa eu te contar o que acontece com a maioria das pessoas nos dias depois da Páscoa. No domingo, elas estavam lá, na celebração, no culto, na reunião de família com oração. Sentiram algo, talvez uma emoção forte durante o louvor, talvez as lágrimas desceram quando o pastor falou sobre a ressurreição. Talvez nessa Páscoa especificamente, a mensagem chegou de um jeito diferente e algo dentro dessa pessoa disse: eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero viver de um jeito que faça sentido espiritualmente. E então veio a segunda-feira, e com a segunda-feira vieram as mensagens de trabalho, as contas que precisam ser pagas, os problemas que não resolveram só porque foi Páscoa, a mesma rotina, as mesmas dificuldades, as mesmas tentações, os mesmos pensamentos. E a pessoa que estava tão determinada a ser diferente no domingo começa a perceber que ser diferente é mais difícil do que parecia na emoção do momento. Aí vem a quarta-feira, e a emoção da Páscoa já ficou mais distante. O que foi sentido ainda está na memória, mas não está mais quentinho no coração. E a vida cotidiana foi preenchendo o espaço que a experiência espiritual havia aberto. E então chega a sexta-feira, e a pessoa está vivendo praticamente igual a antes. Talvez um pouco mais culpada porque sabe que prometeu para si mesma e para Deus que seria diferente, mas essencialmente igual. E no ano que vem, ela vai para outra Páscoa, e vai sentir de novo, e vai prometer de novo, e vai voltar de novo, e esse ciclo vai se repetindo por anos, sem que nada mude de verdade. Isso não é falta de fé, é falta de estrutura, é não saber o que fazer com a experiência espiritual depois que ela acontece, é confundir o momento emocional com a transformação real. Porque transformação real não é o que você sente durante uma celebração. Transformação real é o que você escolhe fazer na terça-feira de manhã quando está atrasado, estressado, com problema para resolver e ninguém está te vendo. É o que você decide ser quando a emoção já passou e sobrou só a escolha. E é exatamente sobre isso que esse vídeo é, sobre como transformar o que você sentiu nessa Páscoa em algo que dure, que vá além do feriado, que mude quem você é de verdade. Não só nos dias especiais, mas nos dias comuns, que é onde a vida real acontece. Mas antes de chegar na oração, eu preciso te mostrar por que essa transição é tão difícil e o que você pode fazer para ela funcionar dessa vez. Fica até o final. Tem 3 razões principais pelas quais as pessoas não conseguem manter o que começa na Páscoa. E quando você entende essas razões, você consegue agir de forma diferente. A primeira razão é que a maioria das pessoas tenta mudar comportamento sem mudar identidade. Vou te dar um exemplo concreto. Alguém vai para a Páscoa e decide que vai começar a orar todo dia. Isso é um comportamento novo. E nos primeiros dias, funciona. Mas depois de uma semana ou 2, quando a novidade passou e a disciplina começa a custar, a pessoa larga. Por quê? Porque, no fundo, ela ainda se vê como alguém que não é de orar todo dia. Ela está tentando fazer algo novo sem se ver como alguém novo. A Bíblia não diz que você deve tentar se comportar como nova criação. Ela diz que você é nova criação. Essa distinção muda tudo. Quando você começa a se ver de um jeito diferente, o comportamento vem como consequência natural de quem você é, não como o esforço de tentar ser quem você não é ainda.
O recado prático disso é que antes de mudar o que você faz, você precisa mudar o que acredita sobre quem você é. E é exatamente isso que a oração de hoje vai trabalhar. Não só pedir mudança de comportamento, mas receber uma nova identidade. Uma identidade que começa do que Jesus fez por você, não do que você precisa fazer por ele. A segunda razão é que as pessoas tentam fazer tudo de uma vez e não conseguem manter nada. A Páscoa chega e a pessoa sente que precisa mudar tudo. Vai orar todo dia, vai deixar de fazer isso, vai começar a fazer aquilo, vai ler a Bíblia inteira, vai ser diferente em cada área da vida ao mesmo tempo. E aí o peso de tentar mudar tudo de uma vez esmaga antes mesmo de começar. E quando ela falha num ponto, sente que falhou em tudo. Começar uma nova vida com Deus não significa mudar tudo em um dia. Significa mudar a direção. Uma direção diferente. Um grau diferente. Parece pouco, mas ao longo do tempo, a diferença é enorme. Um barco que muda 1 grau na direção no começo da viagem chega em um lugar completamente diferente no final. Então, o que você precisa não é de uma lista de 50 coisas para mudar. Você precisa de um passo claro. Uma coisa diferente que começa hoje e que vai criar o hábito, que vai criar o próximo hábito, que vai criar a vida diferente que você está buscando. E a terceira razão é que as pessoas tentam fazer essa jornada sozinhas. Transformação espiritual não foi feita para acontecer no isolamento. A vida cristã foi projetada para ser vivida em comunidade, com outras pessoas que estão na mesma jornada, que entendem quando você falha, que te lembram de quem você decidiu ser quando você esquece, que oram com você quando você não tem mais palavras, que comemoram quando a resposta vem. Se você não tem isso, buscar essa comunidade é um dos passos mais importantes que você pode dar depois dessa Páscoa. Não porque você é fraco, mas porque você foi feito para isso. E tentar carregar a jornada espiritual sozinho é como tentar andar numa estrada desconhecida, sem mapa e sem ninguém do lado. Agora deixa eu te falar sobre o que começa uma nova vida com Deus de verdade. Não é uma oração especial, não é uma promessa enorme, não é uma lista de regras para seguir. É uma relação real, honesta, diária, onde você vai até Ele com o que tem, o que é, o que sente, sem fingimento. E Ele vai te moldando ao longo do tempo à medida que você se mantém perto. O Salmo 23 descreve isso de um jeito que eu acho o mais bonito da Bíblia inteira. O Senhor é o meu pastor. O pastor não programa o percurso exato que cada ovelha vai fazer num dia. O pastor vai na frente e as ovelhas ficam perto o suficiente para seguir. É exatamente assim que uma nova vida com Deus funciona. Não é você tendo um plano perfeito para cada área da sua vida. É você ficando perto o suficiente de Deus para ir onde Ele vai indo, para ouvir quando Ele fala, para seguir quando Ele move. E isso começa com a oração que você vai fazer agora. Uma oração que não é de emoção de feriado, é de decisão de vida. Uma decisão que você vai confirmar amanhã, e no dia seguinte, e no outro. Não porque a decisão de hoje não foi real, mas porque uma nova vida não é construída num dia, é construída numa escolha de cada vez. Agora vamos entrar na oração. Lê cada parte com atenção. Deixa ela trabalhar onde precisa trabalhar. Esse é o momento de transformar o que a Páscoa plantou em você numa raiz que não vai sair mais. Pai, a Páscoa passou, o feriado acabou, e eu tô aqui, não mais na emoção da celebração, mas na decisão clara e deliberada de que eu quero que o que aconteceu nessa Páscoa mude a minha vida de verdade, não por alguns dias, para sempre. Eu sei que tu já me vês, já sabes o que está no meu coração antes de eu falar qualquer palavra, mas eu preciso falar, porque falar em voz alta para ti é a forma de tornar real o que está dentro de mim. E o que está dentro de mim agora é um desejo genuíno de ser diferente, de viver diferente, de começar uma vida nova contigo do jeito certo. Então eu começo com gratidão. Obrigado pela Páscoa, pelo que tu permitiste que eu sentisse nesses dias, pela mensagem que chegou no momento certo, pelas pessoas que tu colocaste ao meu redor, pelo fato de que mais uma Páscoa passou e eu ainda estou aqui, ainda tenho chance, ainda tenho tempo, ainda tenho tu. Isso não é pouco.
Isso é tudo. Senhor, eu quero te pedir algo diferente hoje. Não quero só pedir mudança de comportamento. Quero pedir uma mudança de quem eu sou por dentro. Porque eu já tentei mudar o que faço sem mudar o que acredito sobre mim mesmo. E não funcionou por muito tempo. Então hoje, eu peço que tu mudes o que eu acredito. Que tu me dês os olhos para me ver da forma que tu me vês. Não como alguém que precisa melhorar um pouco, mas como nova criação. Como alguém que foi comprado por um preço enorme e que tem uma identidade que não está mais construída sobre os meus erros, mas sobre o teu amor. Eu recebo essa identidade hoje. Eu sou filho de Deus, não candidato a filho, não filho em período de experiência, filho com acesso total, com amor incondicional, com um pai que não me recebe baseado no meu desempenho, mas baseado no sangue do seu próprio filho. Eu recebo isso como verdade sobre mim agora. E porque eu sou filho, eu quero viver como filho. Não como alguém que vive com medo de errar e ser rejeitado, mas como alguém que sabe que o amor do Pai é maior que qualquer erro que eu possa cometer. E que essa segurança me dá liberdade para crescer, para mudar, para tentar de novo quando eu cair, sem o peso da condenação que me paralisa. Senhor, eu te peço que tu me guies na construção dessa nova vida depois da Páscoa. Não que tu me dês uma lista de regras para seguir, mas que tu me ensines a ficar perto o suficiente de ti para ouvir quando tu falares. Que a minha vida seja menos sobre o que eu devo fazer e mais sobre quem tu és e o que tu estás fazendo. Que eu aprenda a depender de ti de um jeito real, prático, diário. Que a oração deixe de ser algo que eu faço quando estou em desespero e se torne uma conversa que eu tenho contigo o tempo todo, não só em momentos formais, mas ao longo do dia, no carro, no trabalho, na cozinha, em cada momento onde eu precisar de direção, de força, de paz, de qualquer coisa que está além do que consigo sozinho. Que a tua palavra deixe de ser um livro que eu abro quando eu preciso de um versículo de conforto e se torne o lugar onde eu vou para entender quem tu és e quem eu sou em ti. Que ela alimente a minha mente com verdades que vão substituindo as mentiras que ficaram instaladas em mim ao longo dos anos. Que ela seja viva e ativa na minha vida como tu prometeste que ela é. Eu falo sobre as áreas específicas onde eu preciso que essa nova vida apareça de verdade. Na minha mente, Senhor, que tu renovas os padrões de pensamento que me destroem, a ansiedade que aparece de madrugada, o medo do futuro que paralisa, a autocrítica constante que me esgota, os pensamentos que eu não escolhi, mas que aparecem e ficam. Que a mente de Cristo que tu disseste que eu tenho seja mais real do que a confusão que às vezes toma conta. Nas minhas palavras, que o que eu falo sobre mim e sobre os outros reflita o que tu acreditas, não o que o medo e o cansaço me fazem pensar. Que eu seja alguém que constrói com a boca em vez de destruir. Que eu fale vida sobre as situações antes de ver a vida acontecer, porque é assim que a fé funciona. Nas minhas escolhas diárias, nas pequenas decisões que ninguém vê, mas que constroem quem eu sou aos poucos, o que eu consumo, o que eu ouço, com quem eu passo o tempo, onde eu coloco a minha atenção, que cada uma dessas escolhas vá ficando mais alinhada com quem tu me chamaste para ser, não de uma vez, mas progressivamente, à medida que eu permaneço perto de ti. Na minha vida com as pessoas, que eu seja mais paciente com quem está perto de mim, mais presente, mais generoso, que eu pare de tratar as pessoas que mais amo como se elas tivessem que me suportar e comece a tratá-las como presentes que tu me deste para cuidar. No meu propósito, que essa nova vida depois da Páscoa não seja só sobre me sentir melhor por dentro, mas sobre descobrir e viver o chamado que tu colocaste em mim. Que minha vida tenha um impacto real nas pessoas ao redor. Que o que tu fizeste por mim transborde para quem está do meu lado. Que eu seja alguém que aponta para ti pelo jeito que vive, não só pelo que diz. Senhor, eu sei que amanhã vai ser um dia comum. Não vai ter música de Páscoa tocando.
Não vai ter celebração especial. Vai ser só mais um dia com seus desafios, suas demandas, suas pequenas e grandes dificuldades. E é exatamente nesse dia comum que eu preciso que essa oração seja real. Que tu me lembres do que decidi aqui. Que quando eu estiver tentado a voltar ao que era antes, teu Espírito me alcance e me lembre de quem eu escolhi ser. Obrigado por esse novo começo. Por ser um Deus que não se cansa de dar novas chances. Por ser um pai que não fecha a porta, mesmo quando o filho fica indo e voltando. Obrigado por essa Páscoa que plantou em mim algo que eu escolho agora cultivar pelo resto da minha vida. Que a ressurreição de Jesus não seja só uma data no calendário, seja a realidade que define como eu vivo cada dia daqui para frente. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina. Amém. A diferença entre quem transforma a Páscoa em vida nova e quem volta para o ponto zero não está na intensidade da emoção que sentiu durante o feriado. Está no que essa pessoa decide fazer no dia seguinte, e no outro depois. Você acabou de fazer uma oração que vai além do feriado. Uma oração de decisão, de identidade, de comprometimento com uma vida que é construída perto de Deus, não só visitada nos dias especiais. Agora vem a parte mais importante. Amanhã, quando você acordar e a rotina tentar engolir tudo que você sentiu hoje, você vai precisar fazer uma escolha. Uma escolha pequena. Pode ser 5 minutos conversando com Deus antes de pegar o celular. Pode ser um versículo que você lê antes de começar o dia. Pode ser uma decisão diferente numa situação onde você normalmente agiria do jeito antigo. Essa escolha pequena é o começo. E cada escolha pequena no mesmo sentido vai construindo, tijolo por tijolo, a vida nova que você pediu nessa oração. A Páscoa provou que morte não é o fim, que o que parece acabado pode ressuscitar, que Deus trabalha onde o homem desistiu. Esse mesmo poder está disponível para você não só no domingo de Páscoa. Está disponível na segunda, na quarta, na sexta com problema para resolver e conta para pagar, e gente te cansando e plano dando errado. Esse é o Deus que você acabou de escolher como companheiro de vida, e Ele não vai te decepcionar. Se você decide viver essa nova vida, escreva agora: hoje eu começo uma nova vida com Deus. Inscreve no canal para não perder as próximas orações que estão vindo toda semana.